Olá, meus irmãos, a paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida abundantemente. Em nome de Jesus, estamos em mais um dia do nosso propósito da jornada de crescimento espiritual. Vamos agora meditar em uma passagem bíblica que está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E depois faremos a oração. Eu quero fazer a oração pela sua vida espiritual, para que Deus te dê paz, para que Deus venha acalmar o seu espírito, acalmar o seu coração. De repente você anda ansioso, aflito, amargurado, oprimido. Eu quero dizer que Cristo Jesus, Ele tem poder para tirar essa tribulação, essa aflição da sua vida e trazer a paz ao seu coração. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o príncipe da paz. E Ele, como príncipe da paz, Ele tem o poder, Ele tem a força capaz de remover de nossas vidas toda a aflição, toda a tribulação. E nós só precisamos invocar o nome dEle, clamar com toda a fé, e Ele se manifestará gloriosamente. Amém? Ele vai se manifestar em tua vida e vai trazer a paz ao seu coração. Veja só o que está escrito em Mateus capítulo 14, versículo 22. Jesus anda sobre o mar. Logo em seguida, ele obrigou seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Aqui se refere a Jesus. Jesus mandou as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Você vê que Jesus ele sempre teve o hábito de orar em particular. Se Jesus, que é Deus, ele tinha esse hábito de orar em particular quando estava na sua condição humana, no seu estado humano. Imagine nós, que somos meros mortais, já nascemos humanos. Jesus, antes de se tornar um ser humano, ele já era Deus. E ele, mesmo assim, orou ao Pai. Quanto mais nós, que somos mortais, que nascemos em fraqueza e em pecado, é nós que precisamos muito mais ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida particular de oração. Você, meu caro irmão e irmã, você precisa ter essa vida particular de oração, essa vida íntima com Deus. Isso se dá pela prática diária da oração. Já temos que amanhecer o dia orando, buscando a Deus, buscando a presença do nosso Senhor. Pode nos faltar tudo, menos a presença de Deus. Até parece um paradoxo. Se eu tenho Deus, é lógico que eu tenho tudo. Mas suponhamos que lhe falte dinheiro, lhe falte algumas coisas materiais, terrenas. Mas se não te falta Deus, se você tem Deus na tua vida, então você já tem tudo de que precisa. O dinheiro, o bem material, é apenas um acréscimo. Se você tem Deus na sua vida, então você já tem tudo o que você precisa para ter uma vida vitoriosa, para ser bem-sucedido, para ser feliz, para ser abençoado. Deus é tudo de quem nós mais precisamos. E é por isso que temos que ter essa vida de oração, esse particular com Deus, essa intimidade com Deus, porque quem tem Deus tem tudo. Amém? Então veja só. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Sozinho, entre aspas. Sozinho fisicamente. Mas espiritualmente, quem estava com Jesus? O Pai. Você pode estar sozinho fisicamente. Aí na sua casa, no trabalho, seja onde for. Você pode estar sozinho fisicamente. Mas se você é uma pessoa que crê que Deus está contigo, é uma pessoa de oração, então você não está sozinho espiritualmente. Porque Deus é a melhor companhia que existe. É o melhor amigo.
Ele está sempre presente na vida dos que o buscam de todo o coração. No versículo 24 está escrito: enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já à alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Veja que Jesus, ele quebrou a lei da física. Ele quebrou a lei da gravidade. Como pode um homem andar por sobre as águas como se estivesse andando em solo firme, em terra firme? Pois bem, Jesus ele fez esse feito. Ele operou esse grande milagre, andando por sobre as águas até o encontro dos discípulos, que estavam enfrentando uma tempestade em alto mar. No versículo 26 está escrito: mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Jesus está dizendo para mim e para você: tenha coragem, não tenha medo, sou eu. Ou seja, eu estou contigo. Mulher, Jesus está lhe dizendo: coragem, não tenha medo, eu sou contigo. Homem, Deus está dizendo para você: tenha coragem, seja intrépido, seja ousado, não tenha medo, eu estou contigo. Aleluia. No versículo 28 está escrito: Pedro lhe respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde estás. Ele lhe disse: vem. Descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Mas ao perceber o vento, teve medo. Pedro deixou de olhar para Jesus. Pedro deixou de confiar na palavra de Jesus. O que Jesus disse para Pedro? Vem. Então, Pedro deveria confiar no chamado de Jesus. Deveria confiar na palavra de Cristo Jesus. No chamado, vem. Mas Pedro, ele teve medo, porque ele começou a reparar as águas. Começou a olhar para a dificuldade. Você não pode olhar para a dificuldade. Você precisa olhar para Jesus e confiar no chamado de Jesus. Se Cristo disse, vem, então você precisa ir sem medo, caminhar sem medo, ainda que seja por sobre as águas. Não tenha medo, não olhe para as águas, não olhe para as profundezas do oceano, olhe para Jesus. Mas Pedro deixou de olhar para Jesus, ele começou a olhar para o vento e teve medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Aleluia. Então você vê que aqui há uma lição de fé. Pedro, ele não confiou na palavra de Jesus, não teve fé suficiente. E aí, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Ele começou a afundar por causa do medo, por causa da dúvida, por causa da falta de fé. O que nós aprendemos aqui? Se você não tiver fé, meu irmão e minha irmã, se você não tiver confiança na palavra de Cristo, você vai afundar. Lamentavelmente, você vai afundar. Então, pelo amor de Deus, confia na palavra de Deus. Confia em Jesus. Tenha fé no chamado de Cristo. Se Cristo disse, vem, então vá em frente. Ah, mas é impossível andar por sobre as águas. Mas Cristo disse que tudo é possível ao que crê. Então, vá em frente. Creia em Jesus. Só creia. E ande sobre as águas, porque Deus é contigo. Tudo é possível ao que crê. Você vai superar essa dificuldade, você vai superar esse vento contrário, você vai superar essa tempestade, e o nome de Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Essa era a palavra que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham compreendido, e agora eu vou orar por você.
Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do Universo, diante de Ti, meu Pai, eu me rendo. Eu louvo e exalto o Teu santo nome e agradeço por mais uma lição de fé. Obrigado, meu Pai, por ter falado conosco através dessa passagem bíblica que fortaleceu a nossa fé no dia de hoje. Meu Deus, eu te peço, por favor, abençoe a vida dessa pessoa que está orando comigo. Derrama a Tua graça, derrama Teu poder sobre a vida desse homem e dessa mulher, e que essa pessoa seja livre de toda a opressão. De repente, essa pessoa chegou até esse vídeo ansiosa, com medo, aflita, oprimida. Meu Deus, liberta essa pessoa dessa opressão, dessa ansiedade. Ordene que esse espírito maligno que está afligindo a vida dessa pessoa desapareça. Que esse mal seja expulso e banido de uma vez por todas da vida dessa pessoa. Ó, meu Pai, toca na vida desse homem, toca nesta mulher, toca, meu Pai, nessa família e restaura, meu Deus. Opera um milagre, faça aquilo que o homem não pode fazer, porém o Senhor pode, porque Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus de Abraão, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Que essa pessoa seja abundantemente abençoada, para a honra e glória do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Receba essa palavra, receba essa oração e sejam todos abençoados. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Glória somente a Deus.